Oi, meu nome é Larson e hoje vou apresentar o iceberg de Edzord do usuário de Reddit chamado Smelly Boy. Espero que eu tenha pronunciado o nome certo. Enfim, pra você que não conhece, iceberg, ou os vídeos de iceberg, claro, ele consiste no topo sendo as coisas que a fandom mais conhece no filme, na série ou no jogo. E quanto mais vai descendo, mais fica desconhecido e obscuro. Enfim, vamos lá. Angel Ed consiste em algumas fanarts ou AUs por fãs da comunidade. Ele geralmente trata Ed como um anjo depois da infeliz morte dele, como um ser divino ou com asas, tipo um deus, mas isso não tem nada de errado. Hellucard é um figurante até que bem conhecido pelos fãs. Ele ficou conhecido por sempre que aparecer falar "Oi Ed", como visto nesse episódio de Clones. Ah, olha, é o Ed. Oi 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 Ed. Mas como nem tudo são flores, Dominique, que é o dublador do Hellucard, foi acusado por 3 mulheres diferentes de usar sua posição de dublador para se envolver com menores de idade, assim fazendo ele excluir sua conta em várias redes sociais, e hoje em dia ele nunca mais apareceu. Ah, Tom Tord. Esse é um chip que consiste em 2 personagens do grupo, o Tom e o Tord. Só que infelizmente tem gente que acaba passando um pouquinho do limite e acaba querendo que os dubladores e os personagens namorem na vida real. Isso fez muitas pessoas ficarem irritadas com o chip, principalmente com as pessoas que apoiam ele. Tord Larson é o web amigo e o cara quem dá a voz ao Tord. Só que infelizmente ele acabou saindo em 2008 por fãs tóxicos que queriam saber muito sobre ele. Ele saiu no episódio 25 FT Under the City. E em 2012 ele gravou um vídeo falando do porquê ele não foi ao funeral do Ed e do porquê ele saiu da série. Só que esse vídeo acabou virando uma lost media. Só que recentemente, em 2024, ele acabou sendo recuperado. E ele explica o porquê dele saiu. Mark Lovalo era o diretor da fanmovie de Edzord, que foi projetada para começar em 2013. Só que em 2018, Mark Lovalo acabou se distanciando um pouquinho do cargo de diretor. Em 2020, o projeto acabou sendo cancelado. E um mini curta do filme foi postado no YouTube. E muita gente afirma que não era tão bom quanto esperava. Fanmovie, como eu acabei de explicar, era um filme dirigido por fãs de Edzord. Só que como eu expliquei dele no outro tópico, esse não tem muito o que explicar. James Pastelaris foi um dublador e roteirista britânico. Ele dublou Tord no episódio 1, filme parte 1 e parte 2. Só que em 2021 ele acabou sendo expulso por acusações de abuso sexual. A dubladora da Tamara, Rachel Kick, postou um tweet detalhando que Jamie aliciou e agrediu ela quando ela tinha 16 anos. Mais um chip de Edzord. Esse chip é um dos mais famosos, consistindo em 2 personagens que são amigos do Tord, sem ser do grupo original, Paul e Patrick. A polêmica desse casal, que não é canônico claramente, é que no passado gerou muito desconforto nos dubladores reais do personagem. E mais uma vez uma parte da fandom ficou irritada com outra parte que não sabe separar pessoa de personagem. Esse tópico até que ele é bem nojento para estar nas águas rasas, mas simplificando, Edzord são fanarts ou coisas adultas de Edzord. Eu não recomendo você pesquisar sobre essas coisas, mas enfim, essa é a polêmica. Grande parte da fandom não gosta desse tal de Edzord porque ele adultiza muito os personagens, não que eles já não sejam adultos. A recepção dos fãs para Era Bem Onde foi bem mista. Muita gente gostando dos traços de antigamente que o Ed fazia, e outros não gostando muito por causa das piadas que eram bem longas e muito sem graça. A Era Legacy é o ponto mais divisível de Edzord. De um lado, os fãs amam a escala épica e a animação de alta qualidade de episódios como The End. Do outro lado, há uma crítica pesada à flanderização dos personagens, onde o Matt ficou bobo demais e o tom agressivo demais.
Além disso, a transformação de Todd em um vilão ainda gera debates acalorados. Foi uma jogada de mestre ou um desrespeito ao personagem original? Piptoons foi um artista e animador. Ele ajudou bastante a Dzord na era Beyond deles. Só que infelizmente teve uma polêmica com ele que envolveu menores de idade, onde ele assumiu que trocava fotos com menores de idade. Ele deu a voz ao personagem Heckley no episódio Mr. Bunny e fez uma aparição especial no episódio Casting Call. Uma curiosidade é que ele foi o último líder do projeto Edzord Fan Movie, que eu já tinha citado no outro tópico. Garcelo Ed se trata de um mod de Friday Night Funk, onde os personagens Ed, Tom, Matt e Tord cantam as músicas do mod Garcelo. Hip Ed refere-se à memória de Ed Gold, o animador e artista britânico que cria a websérie Edzord. Ed, infelizmente, faleceu em 25 de março de 2012, aos 23 anos, após uma batalha de 6 anos contra a leucemia. Sua morte foi anunciada aos fãs em um vídeo tribuído intitulado Hip Ed Gold, de 1988 a 2012. Esse tópico se trata do servidor oficial de Edzord no Discord. Ele se tornou exclusivo para apoiadores do Patreon em julho de 2022. Essa mudança foi feita para facilitar a moderação e criar um ambiente mais amigável e seguro para os fãs e a equipe da animação. Leakage se trata de vazamentos de episódios antes da hora. Um exemplo é The End, que por algum motivo foi vazado várias partes do episódio antes da hora, e Tonska teve que consertar isso. Esse tópico, Very Special Kids, acontece no episódio de Páscoa, onde o Tom faz uma piada sobre crianças especiais, e a animação mostra as crianças agindo de um jeito bem bobo. Muita gente achou pesado e chamou de capacitismo. O fato é que isso pegou tão mal na época que virou um marco negativo na era Beyond. Esse tópico se trata sobre parte da fandom que não é muito bem informada. Por exemplo, tem muita gente que não sabe que o Tord já saiu, que o Ed faleceu. Esse tópico se trata sobre isso. E também teorias que ainda circulam, mesmo não fazendo muito sentido. As alegações sobre o Bing são sérias e foram o motivo principal do afastamento dele da produção de Edzord Beyond. Em 2021, surgiram denúncias de má conduta sexual e comportamento inapropriado que abalaram a comunidade. Além disso, ele teve brigas públicas com Tonska e foi acusado de ser hostil com os fãs. Hoje, a equipe do show e o fandom buscam separar o personagem diretor do mal da pessoa real do Bing, que não faz mais parte do projeto. Pra quem não sabe desse tópico, Kinning é quando um fã se identifica de forma muito profunda com o personagem, sentindo que é aquela pessoa ou que tem uma conexão de alma com ela. Sobre o Matt, a posição dele é curta e grossa. Ele não é fã dessa cultura. O Matt já deixou claro em várias ocasiões que os personagens de Edzord são caricaturas criadas para fazer piada, e não para servirem de base para a identidade pessoal de ninguém. Ele fica especialmente desconfortável com o Kinning, porque os personagens são baseados em pessoas reais, ele mesmo, o falecido Ed Gold e seus amigos. Pra quem não sabe desse tópico, o Matt recebeu críticas por comentários que muitos consideravam capacitistas, especialmente ao questionar como fãs neurodivergentes se conectam com os personagens, como no caso de Kings e sistemas de TDI. Enquanto alguns fãs veem as falas dele como ofensivas e excludentes, outros acreditam que foi apenas uma reação mal planejada ao lidar com um fandom intenso. Esse tópico explica o porquê o Tonska tirou muito dos vídeos com Ed do ar ou deixou como não listados por dois motivos principais: saúde mental e respeito. Depois que Ed Gold faleceu e o Tom assumiu o canal por um tempo, no caso a Era Legacy, o peso de carregar a marca ficou muito grande. Ele acabou recebendo muita pressão e negatividade dos fãs, então decidiu se distanciar de tudo que era relacionado a Edzord para conseguir seguir em frente com a própria carreira. Eu tentei achar alguma coisa ligada a Edzord sobre esse tópico, mas não achei nada demais. Apenas rumores sobre a má conduta de Brock Baker no Twitter. Basicamente, o vazamento é o áudio de um vídeo deletado de 2008
onde o Todd real explica por que saiu de Exord. Ele fala que decidiu se afastar porque não aguentava mais o assédio de fãs sem noção que invadia a privacidade dele e não sabiam separar o desenho da vida real. O áudio ficou sumido por anos e virou Lost Media, mas reapareceu recentemente na internet. Esse tópico é até que bem engraçado, e eu realmente não entendo porque ele tá no abismo. Essa cena acontece em Space Faces Parte 2, em que a nave, que é movida por ódio ou alegria, tá caindo. E o Tom fala assim pro Matt: Matt, lembra quando eu disse que eu não te odiava? E o Matt falou sim. Aí o Tom falou: eu menti. E aquela cena alimenta a personalidade de Tom, que é ranzinza e rude. Esse tópico de briga entre Tom e o Todd é uma coisa bem mal entendida pelos fãs. Na vida real, eles simplesmente não se bicavam muito. Não era um ódio mortal, era só falta de sintonia. Sabe aquela pessoa que você respeita no trabalho, mas não chamaria para um churrasco? Era tipo isso. Tom já disse que quando os dois ficaram sozinhos uma vez, sem o Ed para mediar, perceberam que não tinham nada em comum. Então não era bem um ódio, eles só não se gostavam muito. O conflito, entre aspas, entre Tom e a fã do Exord não foi uma briga por roteiro, mas uma questão de limites. O Tom Rachel, que é o Tonska, assumiu o canal após a morte do Ed Gold, para manter o sonho do amigo vivo, mas em troca recebeu uma pressão absurda. Essa pressão incluiu o fandom tratando a vida real dos criadores como se fosse desenho, ignorando as dificuldades pessoais de Tom para que ele abordasse certos temas ou relacionamentos fictícios na vida real, o que ele considerava desrespeitoso com sua privacidade e identidade. Chegou a um ponto onde ele não conseguia mais postar nada sem ser cobrado por Exord ou atacado por decisões criativas ou pela forma como vivia sua vida pessoal. A relação entre Tonska e Chris O'Neill é o clássico caso de amigos que se dão muito bem criando conteúdo, mas que batem de frente no lado pessoal e profissional. Eles eram muito próximos na época de ouro do Newgrounds, mas tudo desandou quando Tonska assumiu as rédeas de Exord após a morte do Ed Gold. O Chris não gostou da direção criativa que o Tom tomou. Ele achava que o Tom estava transformando a série em um comercial para os próprios produtos, como a SDF Movie, e perdendo a essência original. Ted Deck Next Door é aquele episódio clássico de 2005 de Exord, que todo fã lembra por um motivo curioso: o Tom não aparece. Basicamente, o Ed e o Todd fizeram o vídeo sozinhos e deixaram o Tom de fora, o que na época deixou o Thomas Riddle, o Tom real, bem chateado. Na história, o Ed e o Todd ficam brigando para ver quem conquista a vizinha nova, a Kim, mas no final descobrem que ela é lésbica e namora a Katia. Como todo mundo sabe, Exord é uma série de desenho animada que passa online. Ela é engraçada, mas tem um tipo de humor e uma cena que são mais para quem já é um pouquinho mais velho, tipo adolescentes e jovem adulto. Não é bem coisa para criança pequena não. Sobre as AUs, isso é mais a galera que é fã da série que cria. Eles inventam umas histórias diferentes com os personagens, é uma parte bem grande da comunidade de fãs. Eles fazem isso mais pela criatividade e para imaginar outras situações para os personagens que gostam. Esse tópico eu achei até que bem bizarro. Tem gente que teoriza que Todd cometeu suicídio depois que ele sumiu, mas nada é comprovado. Essa frase se refere a uma polêmica real envolvendo o artista Patrick Dudu Lash, eu espero que eu tenha falado o nome certo, conhecido como Dudu, que deu nome e voz ao personagem Patrick e Exord. Dudu, o artista que deu nome e voz ao personagem Patrick, se envolveu em uma polêmica séria que levou ao seu afastamento da série. Os detalhes da polêmica foram descobertos pelos fãs da série e, quando vieram a público, geraram uma onda de reações fortes e assédio direcionado ao artista. Esse é mais um tópico que eu tentei achar alguma coisa relacionada a Exord, mas não é nada confirmado e eu também não achei nada. A Toasted Honor é uma artista digital bem conhecida início de fandom, especialmente pelo trabalho dela com a Exord. Ela costuma postar ilustrações com um estilo bem próprio e tons quentes no Twitter e no Instagram.
A história de que o Thor queria abolir o Islã, entre aspas, vem de comentários pesados e desenhos ofensivos que ele postou na internet quando era adolescente, por volta de 2005. Naquela época, ele usava um tipo de humor de choque, o estilo Ed Lord, que era comum em sites como Newground. Muita gente confunde o personagem da animação com o Thor da vida real, mas o fato é que ele nunca teve um plano político. Eram apenas falas imaturas e polêmicas de um jovem querendo atenção na web. Não, seria um absurdo se eu falasse que isso é verdade. O Todd nunca disse isso. Qualquer vídeo ou áudio dele usando ofensas raciais é falso. Isso é conteúdo feito por fãs mal intencionados, edições de meme ou uso de inteligência artificial para clonar a voz do personagem. Nada disso faz parte do desenho oficial de Edzord, e os criadores nunca aprovaram esse tipo de comportamento. E esse foi o meu vídeo sobre Iceberg de Edzord. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o like no canal. Essa série é realmente uma coisa muito importante pra mim, porque eu descobri o quão a série pode ser boa. Não importa o quanto de hate que tá aqui, o tanto de teoria falsa que criem, é só você continuar firme e forte, que seu mundo pode continuar girando, com a ajuda de seus amigos. Essa série é muito especial pra mim, gente. Eu comecei a assistir quando eu tinha uns 8 anos, eu acho, e até hoje eu não parei de assistir. Tão especial que ela é pra mim. Se é pra vocês também, deixem nos comentários. Adeus, até outro vídeo, tchau.